Em 2018, o certificado Agricultor Destaque, concedido anualmente pela Câmara de Vereadores, presta reconhecimento e homenagem a 3 agricultores de Flores da Cunha: Hermes Gasparetto, da comunidade de São Vítor e Corona, distrito de Mato Perso; Gustavo Scarnin, do Travessão Alfredo Chaves; e José Schiavinin, da comunidade de São Vítor e Corona. Conheça agora um pouco da história dos nossos homenageados. O agricultor Hermes Gasparetto, 51 anos, nasceu e cresceu na comunidade de São Vítor e Corona, distrito de Mato Perso. Segundo filho de João Ângelo Gasparetto e Maria Deon Gasparetto, Hermes tem mais 2 irmãos, Paulo e Norberto. Atualmente, Hermes administra a propriedade de pouco mais de 14 hectares herdada de seu bisavô, o imigrante italiano Luigi Gasparetto. A propriedade, herdada do bisavô, foi passada ao avô de Hermes, Sr. Vitório Gasparetto, e posteriormente ao pai de Hermes, Sr. João Gasparetto. Hermes sempre morou na propriedade. Desde muito jovem, a agricultura foi uma das formas de sobrevivência. Todas essas dificuldades foram divididas com a esposa Maria Isabel Gaio Gasparetto, carinhosamente conhecida por Márcia, que casou-se com Hermes em 1999 e, desde então, passou a residir na propriedade. Hoje, Hermes e Márcia possuem 2 filhas, Carla, de 16 anos, e Renata, de 13 anos. Hermes, Márcia, Carla e Renata, a avó paterna, a senhora Maria, e o irmão de Hermes, Norberto, residem na propriedade. Além dessas terras, a família Gasparetto administra mais 26,8 hectares que foram adquiridos. A produção das uvas nas variedades Bordeaux, Isabel e Niágara são as principais frutas produzidas pela família, que posteriormente são enviadas às vinícolas para a produção de vinhos e sucos. Há alguns anos, Hermes e a família sentiram a necessidade de diversificar a produção, principalmente no período de inverno. Buscando alternativas para essa diversificação, a família viu na nogueira uma fonte de lucro em longo prazo. Atualmente, além dos 9,3 hectares de parreiras, a família também está administrando o cuidado de pouco mais de 2 hectares de plantação de nogueiras, nas variedades Barton, Schultz e Jackson, que ainda não estão produzindo, mas que exigem alguns cuidados, uma vez que é uma cultura ainda pouco explorada na região. A família Gasparetto também planta eucaliptos para a posterior revenda da madeira. Para a produção própria, a família produz leguminosas, além de frutas e hortaliças. A propriedade também possui vacas para a produção de queijos, além de galinhas e porcos. Hermes também possui caixas de abelhas para a produção de mel. A consciência ambiental é bastante praticada pela família. Além de açudes para irrigação, a propriedade possui áreas de reflorestamento e investe no recolhimento e armazenamento dos agrotóxicos. Hermes faz questão de falar das dificuldades. Ser agricultor não é uma tarefa fácil. Apesar de ter concluído o ensino fundamental, nosso agricultor gostaria de ter intensificado os estudos e investido em outra área de atuação, como o comércio, por exemplo. Mesmo assim, o agricultor que adora jogar cartas entre os amigos da comunidade e passear com a família, destaca que tem um carinho especial em colher uvas, podar parreiras e, principalmente, plantar pinheiros, uma iniciativa, segundo a esposa, que herdou de seu bisavô, Luigi Gasparetto. Hermes, a esposa e as filhas formam a 4ª geração dos Gasparetto, uma família que continua o legado dos imigrantes, profissionais da terra que ainda são pouco valorizados, mas que farão falta caso desistam de dar continuidade a essa história. Também homenageado com o Prêmio Agricultor Destaque, pela dedicação e cuidados com sua propriedade, o agricultor José Schiavinin, 58 anos, reside na comunidade de São Vítor e Corona.
Filho de Sisto Antônio Schiavenin e Terezinha Jaqueline Schiavenin, José é o filho caçula de 6 irmãos. Devido às condições e à necessidade de mão de obra da família, José ficou naturalmente na agricultura. Nosso homenageado nunca saiu da propriedade. Desde criança, suas raízes foram na comunidade de São Vítor e Corona. Em 1986, José casou-se com Rita Moré Schiavenin. Desde então, a família começou a residir na propriedade herdada do pai de José. Com o tempo, o casal teve 2 filhos, Lucas, que hoje tem 30 anos, e Leandro, de 24 anos. Hoje, José, Rita, Lucas e Leandro administram cerca de 38,5 hectares, grande parte adquiridos com o tempo pela família. A viticultura é a principal atividade da propriedade. A família produz 10 hectares de uva Bordeaux, 1 hectare de Niágara e 5 hectares de uva Isabel. Existem ainda mais 2 hectares de parreiras que estão sendo construídos. Toda a produção de uvas é vendida para vinícolas de São Marcos, Antônio Prado e Flores da Cunha. José produz para consumo da família cerca de 200 litros de suco de uva artesanal. A família Schiavenin investe no uso de tratores, caminhões e implementos agrícolas, peças fundamentais para evitar ao máximo o trabalho braçal que tanto dificulta a vida de nossos agricultores. Para cuidar de toda essa produção, a família contrata diaristas no período da poda e no período da colheita. Também para consumo próprio, a família produz tomate, pimentão, hortaliças e legumes, além de possuir galinhas para a produção de ovos. Para a conscientização ambiental, a família também está construindo um depósito para o armazenamento dos agrotóxicos, uma exigência de nível federal que visa a conservação do meio ambiente e a segurança dos trabalhadores, produtores e consumidores. Junto a isso, a família investe na separação correta dos resíduos de agrotóxicos. José investe na capacitação de boas práticas agrícolas. Cursos na Embrapa e jornadas vitícolas são incentivos para uma melhor otimização de seus recursos. A uva é a menina dos olhos de nosso homenageado. Ver o fruto ser colhido enche de orgulho Schiavenin, pois o esforço da família reflete na economia de nosso município, o maior produtor de vinhos do país. José é uma pessoa caseira, adora ficar com a família nos momentos de lazer e jogar cartas na comunidade de São Vítor e Corona. Segundo José, para ser agricultor, deve-se ter muita coragem. Coragem para enfrentar as adversidades que existem ao levantar cedo, seja com sol ou nos períodos frios e chuvosos. Mas, ao mesmo tempo, para José, é gratificante, pois é o fruto de seu trabalho e do suor de sua família. Família que incentiva a permanência dos filhos na agricultura. José sempre deixou bem claro aos filhos que eles são livres para fazer suas escolhas, mas a responsabilidade em continuar o legado herdado dos antepassados é algo maior e mais encorajador. Levantar cedo diariamente sempre foi a rotina do jovem agricultor Gustavo Leôncio Scarmin, de 32 anos. Gustavo é filho caçula de Acélio Scarmin e Sônia Leôncio Scarmin. Atualmente residem na propriedade os pais de Gustavo, Acélio e Sônia, e a irmã Morgana. Este ano, Gustavo se casou e sua esposa Débora Lazarotto passou a residir na propriedade. A propriedade foi adquirida pelo avô de Gustavo, senhor Lourenço Scarmin, há aproximadamente 60 anos. Dos 12 hectares adquiridos, já existiam parreiras, que foram sendo substituídas ao longo dos anos. Atualmente, trabalham na propriedade Gustavo e seus pais, Acélio e Sônia. A irmã Morgana e a esposa Débora trabalham na cidade, mas quando estão de folga, também ajudam nos afazeres do dia a dia. A viticultura também é a principal atividade da família Scarmin. A família produz 6 hectares de uva Bordeaux, 2 hectares de Isabel
e meio hectare de uva Lorena. Toda a produção de uvas é comercializada para a fabricação de vinhos e sucos. Para auxiliar na produção, a família contrata diaristas no período da poda e da colheita. Gustavo fez cursos de gestão rural que ajudem muito na hora de administrar a produção. Para o trato das parreiras, a família possui tratores, implementos e caminhão, que são utilizados para a pulverização, adubação e transporte da produção. Para consumo consciente, a família investe pesado na construção de açudes para irrigação. A separação correta das embalagens de agrotóxicos tem atenção especial. A família também investe na adubação verde. Para consumo próprio, a família cultiva cebola, tomate, milho, abóbora, verduras e legumes. Também possuem galinhas, caipiras e gado de corte. Desde pequeno, Gustavo tinha um carinho especial pela agricultura. Tratar as parreiras era algo que lhe despertava os ânimos e é assim até hoje. Acélio conta que Gustavo, quando criança, andou mexendo onde não devia em um antigo tobata e acabou se sujando por inteiro com óleo. O estrago foi grande. Outra lembrança que Gustavo guarda aos risos era quando queria sair com os amigos na época da catequese. Antes de sair, Acélio fazia Gustavo ir cortar samambaias. Eram no máximo 30 minutos. Para Gustavo, parecia uma eternidade. Gustavo seguiu os passos do pai Acélio, pois gosta da agricultura. Tem adoração em trabalhar na terra e de lidar com os maquinários. Lidar com as máquinas é uma de suas paixões. Gustavo gostaria de ter sido mecânico de profissão, mas viu na agricultura algo que podia unir as tarefas de mecânica e o trato com a terra. Quando dá tempo, nosso homenageado adora montar alguns maquinários em parceria com amigos. Outra paixão de nosso homenageado são as gaiolas de corrida. Nas horas de folga, Gustavo adora fazer trilhas com a mulher Débora e seus amigos. A decisão de permanecer na agricultura foi amadurecendo com o tempo, assim como a busca de práticas mais modernas para facilitar os serviços, garantindo assim a futura expansão do agronegócio. Foi nesse sentido que Gustavo gostaria que o município investisse mais em alternativas para incentivar o turismo rural. Para nosso homenageado, esse mecanismo permitiria que todos os turistas possam ter um contato mais direto com a natureza, com a agricultura, os imponentes parreirais e as tradições trazidas pelos imigrantes italianos, através das casas centenárias, dos móveis rústicos e da farta gastronomia. Para Gustavo, o turismo rural será a nova forma de renda dos pequenos agricultores. Isso é prova de que a agricultura é uma fonte inesgotável de possibilidades. Enquanto, no meio urbano, o tema juventude está centrado nos problemas que os jovens causam aos pais ou à sociedade, no meio rural, a discussão expõe o papel que os jovens desempenham na continuidade da agricultura familiar. As 3 famílias apresentadas hoje representam um papel importante para a nossa comunidade, a de mostrar que a agricultura forma pessoas de bem, que fazem o bem e que buscam constantemente renovar a esperança de que essa classe seja verdadeiramente valorizada e respeitada.